Olá, hoje eu vou falar para vocês de como que eu estou, né? Que eu sempre trago aqui coisas tristes, né? Mas hoje eu vou falar assim, falei assim, vou falar fazer um vídeo para falar que eu tô bem. É, no último vídeo eu falei, né, um pouco da minha necessidade de pensar, né, quando eu era casada, né, que eu sou divorciada e que era uma dor, né? Mas que aconteceu de uma forma bem leve, assim. Deus foi muito maravilhoso, como sempre, comigo. E eu consegui refletir em algumas coisas, me perdoar e olhar para mim, assim, de uma forma justa, sabe? Porque no momento, o que que eu tenho buscado é a justiça, né? No momento, eu tenho tentado ser justa comigo. E isso não, para mim, isso não é fácil. E tem um versículo que está em Isaías 43, versículo 25. Ele fala mais ou menos assim, que Deus falou para mim, né, dessa forma, nesse versículo, que Deus já perdoou, que Ele já pagou as minhas transgressões e os meus pecados por amor dEle. É mais ou menos assim. E aí eu estava pensando, esse por amor dele, né, como está em Isaías, é porque lá, né, Isaías estava falando ainda que Jesus ia vir, né? Então eu creio que esse amor dele aí era Jesus, né? Que Deus mandou o filho dele, então, por nós. Então eu estava refletindo que um grande pecado é a gente aceitar algo em nós que Jesus sofreu para levar, né? Então a gente precisa se dedicar, porque lá em Isaías 53 fala que Jesus veio, ele viria, né? E aí ele veio, né? Para levar todas as nossas dores e enfermidades. Então toda vez que a gente já fica aceitando algo em nós que Jesus veio e levou, né? Ele carregou a cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele apanhou, ele levou sobre ele todo o mal, toda a maldição, para a gente não ter isso. Então, quando eu tenho consciência ali de alguma coisa que eu estou pecando, né? Alguma iniquidade, pensamento, né? Comportamento, eu estou vivendo um pecado, porque eu sei que Jesus já levou aquilo e eu estou aceitando aquilo em mim. Então, eu preciso lutar para isso não acontecer. E é assim com as nossas dores, né? Então, eu acredito que eu resolvi muitas coisas da minha infância e da minha adolescência, quando jovem também. Isso vai ser sempre um processo, né? Alguma coisa que vai aparecer, eu sempre peço a Deus para trazer à minha consciência aquilo que eu estou fazendo errado, porque a gente faz muitas coisas que a gente não sabe que é errado. Por isso que Deus fala individualmente com cada um, porque cada um é de um jeito, né? Ele desenhou cada um da sua forma. Então ele tem a forma especial de falar com cada um, né? Então às vezes quando você vai na igreja, lá lê uma palavra e Deus fala com cada um de forma diferente através daquela palavra, porque é a forma dele, uma das formas dele se comunicar, né, com a gente. Então eu acredito que as questões da minha infância, eu já tratei muitas, e do meu casamento, tô na expectativa aí que Deus vai mandar, mas no momento eu tenho tentado viver isso, ser justa comigo, né? Buscar os meus direitos, viver os meus direitos, porque esse versículo fala, né? Eu sei que é difícil, que então Deus já pagou as minhas transgressões
e os meus pecados, mas uma coisa é você ler, você escuta, né, você ouve, se esforça, mas outra coisa é você sentir, né, e outra coisa é você viver. Então, por isso que eu falo aqui que Deus cura, né, a nossa alma e Ele cura rápido. Então, eu não sei como fazer para sentir isso. E aí é a hora que Deus entra, né. Na verdade, Ele entra o tempo todo, né. Mas assim, é na hora que eu peço para Ele, né, porque no meu processo de cura, que em todos os vídeos que eu falo, é o seguinte: eu decidi me cuidar, eu não sei por onde começar, né. Eu fazia uma lista de coisas que eu achava que eu tinha que mudar em mim e para mim todas eram urgentes, mas é uma coisa de cada vez, né, que é eu me baseei quando eu comecei o meu autocuidado, foi baseado naquela palavra que Deus Jesus chegou próximo de um cego, e ele era também mendigo. E aí, Deus perguntou para ele: "O que queres que eu te faça?", né, ele podia pedir para ver e voltar a ver, ou ele podia pedir para ficar rico, e fazer cirurgia e voltar a enxergar, não sei. E aí, ele escolheu voltar a enxergar. Então, Deus quer saber de nós o que a gente quer. Então, quando eu tinha aquela lista de coisas lá, eu pedi aquele monte de coisa e acho nem sei se acontecia. Provavelmente acontecia porque Deus é misericordioso, mas eu não tinha consciência do que acontecia. E a gente precisa também ter consciência do que está acontecendo. Então, naquela lista de coisas, às vezes eu não sabia o que que eu, por onde começar. Né, eu entendi que não, eu tenho que pedir uma coisa de cada vez, né. E aí eu comecei a pedir: "Senhor, traz aqui na minha consciência o que que eu preciso, por onde eu preciso começar". E aí ele trazia: "Olha, Valquíria, agora você precisa aprender a perdoar". Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Primeiro foi ver minhas feiuras, ver que a minha responsabilidade do divórcio, a olhar para mim, a parar de ver no outro, culpar o outro e ver a minha participação. Aí eu comecei a ver, aí um exemplo, uma das coisas que eu comecei foi perdoar. E é difícil, tudo é difícil, todos os momentos são difíceis. Agora para mim é muito difícil essa questão da justiça. Aí, então, agora eu vou trabalhar o perdão. Então eu estudava sobre o perdão, né, o que eu podia aprender, o que eu podia fazer. Mas aí quando chega num ponto de aquilo que eu não sei como fazer, eu falo com Deus, porque Deus quer a nossa verdade. Ele já sabe de tudo. E às vezes a gente quer chegar para Deus pronto, né. Tem muita gente que não vai na igreja porque é pecador. Aí ele quer deixar de ser pecador para depois ir na igreja, mas a igreja é para os pecadores, para os doentes, né. Então, você chega com sinceridade e fala: "Senhor, não consigo". Igual agora que eu falei, eu estou vivendo esse momento de buscar justiça para mim, mas eu não sei como. Eu não sei como sentir, eu não sei direito o que é. Então eu faço a minha parte e aí eu entrego para Deus: "Senhor, eu preciso disso, eu preciso ser justa comigo". E aí ele vai me mostrando, pessoas me falam, eu vou estudar, eu vejo como é, eu assisto um vídeo de confiável. Às vezes eu assisto um vídeo que não toca o meu coração, vejo que não é aquilo, né, porque o inimigo também está escutando eu falar aqui, então ele sabe, né, e ele vai interferir para aquilo não acontecer. E aí eu espero, que outra coisa que eu tive que aprender foi esperar, isso aconteceu tem pouco tempo que eu aprendi a esperar. Foi quando eu assumi que eu tinha uma ansiedade, e isso é forte na minha família, que a família também ajuda muito nisso, né. Que o defeito neles é o defeito na gente, quase a maioria. Eu vim do meu pai e da minha mãe, então é uma oportunidade da gente enxergar os nossos o que a gente tem que consertar. E
E aí eu tô nesse momento, pedi a Deus isso, e agora eu tenho que esperar Ele fazer, porque eu não sei o que fazer. E daqui a pouco Ele faz, e aí Ele me cura, Ele me liberta, Ele me ensina, Ele coloca alguma coisa que é para eu fazer todos os dias, mas é tudo tão maravilhoso. Eu vejo isso, eu já falei em outros vídeos, mas eu vejo isso numa coisa que era muito difícil para mim, que era acordar um pouco mais cedo para me cuidar, para eu acordar mais calma, né, porque eu sempre acordei assim, eu desperta e o despertador e eu levanto, aquela correria, e aí agora eu sempre acordo 30 minutos antes, 40 minutos antes, sozinha, naturalmente. Deus me acorda e eu fico deitada, acordada, e não faria isso, porque eu ia dormir de novo, ainda mais aqui que é frio, e de manhã é hora boa de dormir, né. E aí eu fico ali deitada e eu penso, eu agradeço, eu projeto o dia, eu penso em mim. Às vezes eu respiro, né, fundo, que é bom a gente respirar, né, 3 vezes ao dia. Algumas vezes ao dia, assim, 3 vezes respirar fundo. Eh, Às vezes eu oro, às vezes eu leio a palavra, mas é um momento, assim, para mim, assim, um momento de relaxar, um momento de paz, de espera, de lembrar de coisas boas. E aí eu fico ali um pouco, sem planejar o tempo, 10 minutos, 20, aí eu acordo, me arrumo. Eu não fazia nada disso, eu levantava, já ia cuidar dos filhos, aquela correria, pá. E agora eu tenho esse tempo para mim. E aí eu não sinto sono, não sinto cansaço, não fico: "Ai, podia ter dormido". Sabe aquela coisa que vem de Deus mesmo? Sabe quando Deus te acorda? E, ai, isso é muito bom para mim, porque era muito difícil para mim, porque é muito fácil para muitas pessoas, isso para mim era muito difícil. Eu sempre soube fazer o que é bom para as pessoas, pelo menos acho que eu fazia, mas às vezes eu me questiono ainda, tenho que aprender, porque se eu não sei fazer para mim, como que eu sei fazer para o outro, né. Vai chegar um momento que eu vou pensar sobre isso, mas agora eu estou focada em mim, né, e não é egoísmo eu focar em mim, porque eu tenho filhos, né, aí às vezes as pessoas falam: "Ah, deveria focar nos filhos", mas quando eu foco em mim, eu tô focando nos meus filhos, da mesma forma, eu acho que na mesma proporção, porque primeiro que eu sou um espelho para eles, eles fazem o que eu faço, né, muito pouco do que eu falo. E eu vejo isso, eles ficam felizes porque eu tô feliz, eles veem a minha evolução, eles me contam a minha evolução, né. Foi Dia das Mães, agora esse fim de semana, e eles fizeram cartinha para mim, e eles me falaram das minhas qualidades na cartinha, sem eu perguntar, algumas qualidades, e me falaram algumas coisas que eu preciso melhorar, e foi o meu presente é eles, né. E e aí uma das coisas que estava lá era que eu precisava, eles não falaram muitas coisas não, falaram umas 4 qualidades e uns 3 defeitos, mas assim, são defeitos que eles nem vê que é defeito, tipo: "Ai mãe, você precisa ser mais compreensiva, me deixar sair com as minhas amigas", coisas assim que não tem como deixar. E é um desabafo, né. Mas eles falaram muito que eu preciso descansar, ser menos preocupada, relaxar mais. Ficar um pouco sem eles, porque eu não gosto de ficar sem eles, né, é um sofrimento para mim, ficar sem eles. E então eu não tô sendo egoísta cuidando de mim, muito pelo contrário, eu tô cuidando de mim, tô cuidando deles, eu tô cuidando das nossas coisas, né. E
E é isso, e você estando bem, você também inspira as pessoas, né, que estão perto da gente, ou você afasta as pessoas, que também a gente tem que estar preparado, né, para deixar as pessoas irem, as que não querem ficar. E então é isso, eu estou muito, muito bem mesmo. Então eu faço essa questão aí, né, tomo consciência do que eu preciso mudar. Se eu conseguir o que eu consigo fazer, eu faço, através de estudo, de esforço, de atividade, de rotina. Se eu não consigo, eu passo para Deus, e aí espero as coordenadas que Ele vai me dar. Muitas das vezes, quando eu passo para Ele, vocês vão ver isso, eu já percebo que eu já estou curada daquilo, que Ele já me entregou. Às vezes eu vejo um defeito meu, e aí eu começo a estudar aquilo, ver aquilo, e aí eu vejo que já não é mais um problema. Né, porque Deus, mais do que eu quero o meu bem, Deus quer, né, então Ele só está esperando a gente pedir, Ele está aqui, pertinho de mim, o tempo todo, Ele quer ficar dentro de mim, e aí depende da minha vai ser do meu esforço, né, vai ser o meu esforço para pedir, para melhorar, para fazer o que Ele pede, né, e Deus não pede coisas difíceis para a gente, Ele pede aquilo que a gente consegue fazer. Tanto é que Ele cobra da gente, Ele disciplina a gente naquilo que a gente sabe que é errado e está fazendo. Ele não é um carrasco, e é outras coisas também que eu tenho aprendido, né, sobre Deus, que Deus é amor, e a gente sofre, às vezes, Ele disciplina a gente para a gente não sofrer mais, a gente aprender, que às vezes a gente tem que aprender na dor, né, e não sofrer mais. Então esse é o momento que eu tô passando, já tem 1 ano e 3 meses que eu decidi olhar para mim, me cuidar, e é muito pouco tempo para muito resultado. Eu aprendi coisas muito difíceis e, aprendi difíceis e muito importantes, assim, fundamental na nossa vida, né. Eu aprendi, igual eu falei, sobre o perdão. Não f É muito difícil perdoar as pessoas, pedir perdão, mas do perdão o mais difícil foi eu me perdoar, eu ainda vivo isso, né, a justiça até tem a ver com isso. Porque a gente pede perdão para Deus, pede para as pessoas, mas eu não sabia que eu tinha que pedir para mim, porque eu não existia para mim, né, se vocês assistirem os meus vídeos, vocês vão ver, eu não existia para mim. Então o perdão foi muito difícil. A gratidão, que nossa, é muito importante a gratidão, eu não era grata. Nossa, gratidão é fundamental, todos os dias, porque a gratidão é que nos dá força para poder continuar. Né, também tem um vídeo sobre gratidão. Esperar, nossa, impossível para mim era esperar. Hoje eu consigo esperar, às vezes eu me perco, mas aí Deus vem e fala: "Tem que esperar", né. As minhas falhas, né, eu aprendi que tá tudo bem, por que que elas aconteceram, as minhas dores, minhas feridas, coisas que eu não tenho como resolver. Aprendi, né, da infância, minha mochila. Então foi tudo muito difícil, o repetir padrão, né, emocional, sentimental, o casamento, que eu tô no momento refletindo sobre isso, que me dava até um pouco, assim, de receio, assim, né, de olhar. E aí tô desenvolvendo no dia a dia as coisas que precisam ser fortalecidas, que já estão curadas, mas que precisam ser fortalecidas mesmo. Conheci meus hobbies, que eu não sabia, uma pessoa que não tem hobby, mas eu não sabia quem eu era, não olhava para mim, eu não existia para mim.
eu não tinha hobby, né. Então eu hoje, coloco em atividade alguns dos meus hobbies, faltam 2 ainda. Descobri coisas que eu não sabia que gostava, e foi difícil colocar esses hobbies, assim, dentro da minha rotina, que ela é muito puxada. Eh, Outra coisa que é ver os meus defeitos também nos meus filhos, assim, às vezes, o que te irrita neles, geralmente são coisas que é você que tem em você, é como se fosse um espelho, então isso também para mim foi difícil. O medo, nossa, o medo foi também muito difícil para eu superar e, assim, a gente vive todo dia, né. Eh, Olhar para minha mãe, né, para as coisas que ela fez, para o meu pai, que me machucaram, e perdoar. Nossa, tinha coisas graves, assim, Deus é tão maravilhoso, que tinha coisas graves, assim, neles, que eu poderia nunca perdoar. E aí eu fui perdoando outras coisas, e fui vendo, assim, mais eles, assim, a bondade ainda mais deles, que eles são maravilhosos. E aí quando eu tive que enxergar uma coisa, uma dor, assim, sabe, que não é fácil de perdoar, talvez imperdoável. Quando eu vi isso, eu já estava com o coração preparado para perdoar. Aí um dia eu conto isso, porque é uma dor, assim, é uma coisa muito íntima. Então, um dia eu conto, mas era uma coisa, assim, que imperdoável. Mas Deus é tão maravilhoso que eu, na hora que eu percebi, que eu tomei consciência, eu já tinha perdoado. E para quem eu pude falar assim, falei de uma forma tão natural, que nem eu consegui, acreditar. Então, não desista, né. Deus, ele cura rápido. E eu falo assim, ontem eu estava conversando com uma pessoa, talvez isso tudo que está acontecendo comigo, teria acontecido de forma até mais rápida, né, que foi ter 1 ano e 4 meses, mas é porque eu sou uma pessoa que eu gosto de entender as coisas. E até um defeito, uma coisa que eu também tenho que pensar, repensar, porque quando Deus fala, a gente tem que fazer e não questionar. Porque Deus, ele sabe de tudo e ele me ama mais do que eu mesmo, mas eu não sou assim. Eu sou questionadora, eu quero entender o porquê daquilo, porquê que aconteceu. E tem coisas assim que é importante, eu vejo que é importante. Muita coisa que eu às vezes me afastava da minha mãe, do meu pai, hoje não me afasta mais, porque eu procuro entender aquelas dores, aquelas feridas, né. E isso foi essencial para a gente melhorar o nosso relacionamento. Relacionamento de amor ficou mais forte, né. Talvez agora, porque fala muito na palavra de Deus, que é para a gente esquecer o que passou, né. "Eis que faço nova todas as coisas". Talvez agora, no meu casamento seja assim, né, eu não preciso ficar refletindo muito o que que aconteceu, ficar pensando que Deus já fez nova todas as coisas. Então tem que ir com calma, mas Deus, ele faz tudo rápido. Às vezes você precisa de acertar 5 coisas, 5 itens, mas a minha lista era muito grande, então por isso que demorou muito tempo, né. E vai ser para sempre, né, o desenvolvimento do nosso caráter vai ser até quando Jesus voltar, né, e sempre vai ser difícil, porque a gente tem que ser cada dia melhor, cada dia fazer mais coisas certas do que coisas erradas, cada dia a gente tem que estar mais focado em não dar abertura, não dar corda para as nossas fraquezas, né,
porque elas aparecem, a repetição de padrão, né? Porque o inimigo, ele sempre usa as mesmas estratégias, então a gente tem que estar atento. Né? Uma coisa que eu sou muito grata a Deus, que eu falei no último vídeo, que sempre eu percebi que eu sempre fui lúcida, e isso foi um presente de Deus para mim. A minha lucidez veio de Deus, assim, principalmente quando eu estava casada. E eu tenho visto que tenho dado valor a isso, tenho entendido isso agora, né? A lucidez, tenho buscado viver a presença, viver o momento, né? Viver as coisas simples. Eu falo um vídeo também sobre processo, que é muito importante, que eu vivia focada no resultado, 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 e eu não vivi o hoje, né? Vivia só o amanhã. Aí eu não conseguia nem ver as coisas boas que aconteciam. Às vezes eu lutava, lutava por uma coisa, eu conseguia aquilo, nem agradecia, já estava pensando na próxima, né, na próxima etapa, porque era aquele foco só no resultado, resultado, resultado. E a nossa vida é um processo, e é um dia após outro, né? Nós temos que pegar o nosso deserto e transformar as pedras, né, em coluna, que é o testemunho, né, para a gente passar para o nosso próximo, para aquele que está perto da gente, que é a nossa função aqui. Aí eu tenho tentado pegar as pedras do meu deserto, que eram muitas, e fazer delas flores, né, para exalar um perfume, para atrair outras pessoas, tá certo? Esse é o meu objetivo aqui. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.